Boa noite, a paz do Senhor. Amém. O título que o Senhor ministrou ao meu coração é Um Chamado a Adorar pela Incrível Graça que me alcançou. Eu medito muito sobre a graça do Senhor. E o que é essa graça, como ela se manifesta nas nossas vidas. E muitas pessoas ficam limitadas à graça na cruz. Então, Jesus manifestou o seu imenso amor, o seu favor imerecido, porque nenhum de nós merecíamos, mesmo assim ele morreu. Olha só para a cruz e fala, graça. Só que a graça não se resume nisso. A graça é também isso. Jesus conquistou um espaço para nós no céu, nos dando a salvação através da sua morte. Mas a gente precisa de um passo muito importante. Ela está ali disponível. Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, Jesus conquistou por nós. Mas tem uma outra parte, que é adquirir a salvação já colocada disponível ali para nós. Que Filipenses 2, versículo 12 e 13 fala, vocês têm que operar a vossa salvação. Em outras palavras, desenvolver a salvação. E outra palavra ainda, como fala essa Bíblia que a gente está usando, trabalhar na vossa salvação. Mas existe como eu trabalhar na salvação por mim mesmo? Então, tudo, absolutamente tudo está ligado a Cristo. A conquista e o desenvolvimento. O efetuar, o querer, a vontade de desenvolver e o querer, que são as ações, tudo vem de Cristo. E aí, no culto, eu não me lembro se esse culto foi de quarta ou se ele foi de sábado, o irmão Geraldo é que ministrou a palavra. O título era Diligentemente Firmar Nosso Chamado e Eleição. Não sei quantos aqui vão lembrar. E eu estava sentadinha ali e ele falou, olha, vocês não precisam abrir, mas o Senhor os convida a estudar Isaías 60. Não sei quantos vão lembrar. Nesse momento, é como se Deus tivesse colocado um pause assim na administração geral, eu já não ouvi mais nada do que ele estava dizendo. Porque eu tinha sido transportada para Isaías 60. Então, você está convidado nesse momento, assim como eu fui nesse culto, que o Geraldo estava ministrando, eu abri Isaías 60 e ali tinha um convite para mim. E esse convite, eu fui descobrindo dessa graça maravilhosa e cada vez que eu ia me aproximando de desenvolver a minha salvação, e isso em outras palavras, desenvolver a salvação, operar a salvação, trabalhar na sua salvação, nada mais é do que processo de santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande, que quando a gente pensa na santidade de Deus, é algo tão superior, é tão sublime, que nós, seres humanos, raça caída, jamais vamos alcançar o patamar elevado da santidade de Deus. Mas nós temos um nível de santidade proposta, e é esse nível que nós temos que alcançar. Não dá para comparar, tá? Então, quando Deus fala sem santidade ninguém verá a mim, ele está falando assim, tem um nível de santidade que vocês precisam atingir. A partir daí, todo aquele que atingir vai ter um relacionamento comigo. Tá dando eco? Abaixe um pouquinho, por favor. Tá? O agudo, Jorginho, um pouquinho. E aí, Isaías 60, a primeira palavra, eu não consegui imediatamente ler todo o versículo, porque quando eu abri Isaías 61, Deus falou assim comigo, levanta-te. E eu recebi uma voz de comando. Levanta-te. E quando eu ouvi essa voz de comando, para quem Deus fala levanta-te? Para quem está caído. Isso é graça, viu? É graça abundante. Onde abundou o pecado, o que acontece com a graça? E era isso que naquele momento estava acontecendo na minha vida. Estava havendo uma superabundância de graça. Quando Deus fala, levanta-te, eu recebi a voz do general
E eu pensei, eu falei, nossa, mas como que eu vou me levantar? O que seria, Senhor, exatamente me levantar? Qual é o passo? Qual é a ação que eu preciso ter para que o Senhor olhe para a minha vida e diga assim, isso é levantar-se. Aí, Jorginho, passa aí, não vou nem pegar algo. Eu fui buscar o que significava a palavra levanta-te na Bíblia. E os significados são esses. Vai nessa tua força, mesmo que seja pouca. Naquele momento não tinha nenhuma. Eu estava devastada em mim mesmo. Deus te garante, você é vencedor. Olha que interessante. Sabe o que significa a palavra vencedor? Olha lá entre parênteses. Vence a dor. Então, eu não sei qual é a sua dor. De algumas pessoas eu até sei. Às vezes a gente se confunde tanto em nós mesmos, é tanta adotada por Deus, mas eu fui abduzida, atraída com uma intensidade tão grande por aquela voz, daquele jeito, sou eu. E eu entendi que mesmo na minha fraqueza, eu podia vencer toda a dor que eu estava sentindo. O levantar-se não se restringe apenas ao reerguer-se ou pôr-se de pé, embora no meu caso significava exatamente isso. Eu estava caída e Deus estava falando, levanta-se. Significa também dispor-se novamente, reanimar-se, recobrar o ânimo. E aqui Deus falou comigo exatamente o que Ele queria da minha vida, quando Ele diz, levanta-te. Laura, eu quero que você está caída, e a forma que eu quero trabalhar com você é recobrar o ânimo, reanimar-se, dispor-se novamente a um jejum. Se você me perguntar, pastora, você passou nesse tempinho aqui de um ano para cá sem fazer jejum? Eu nem sei quanto tempo faz que eu não faço jejum. Só que nesse tempo todo, eu entrei num ritual. Então, eu estabeleci dias, meus dias eram terça, quinta e sábado. Toda terça, quinta e sábado, jejum. Terça, quinta e sábado, jejum. E aí, eu tive aqueles problemas de estômago, problema de intestino. Eu não conseguia ficar muito tempo sem alimentação, isso foi me chateando. Nessa chateação, nessa dor, eu fui desanimando. E aí, eu conseguia fazer um dia, aos sábados, parece que era um dia especial, assim, que Deus dava condição ao meu corpo físico de fazer aquele jejum, mas o Senhor falou assim, olha, eu quero algo muito mais do que isso que você está me oferecendo, porque você entrou numa zona de conforto aí. E nessa zona de conforto, quando eu estou na zona de conforto, eu estou de pé ou eu estou caída? Eu estava caída, mas eu estava fazendo jejum. E aí o Senhor falou, eu quero que você recobre o ânimo para um jejum que eu estou te chamando a fazer. Mas como? Qual? De que jeito? Eu não sabia nem como começar. Mas eu sabia que ao escutar aquela voz de comando, na sequência, viria a cura. E aí eu fui ver algumas passagens, passa aí, Jorginho. E aqui Deus escolheu para que nós falássemos hoje, João 5,8, Jesus dá uma voz de comando. Ele fala assim, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama, toma a tua cruz, toma o teu fardo e faz o quê? Caminha, reanima, recubra o ânimo. E olha quando aquela pessoa, aquele homem, ele escuta aquela voz, ele não debate com Jesus, ele não fala das impossibilidades, da dor, não dá justificativas, mas ele ouve aquela voz e ele obedece. E logo aquele homem ficou o quê? Então, quando eu escutei, levanta-te, e eu imediatamente identifiquei a voz do meu mestre e decidi reanimar-me, nesse pequenino passo, numa escuridão de um jejum que eu não sabia, eu só falei assim, Senhor, então se eu preciso fazer algo que eu ainda não fiz, eu decido, eu vou dar o primeiro passo, eu vou dizer, vou começar. E aí, à medida que eu for começando na minha carnalidade, naquilo que eu acho que é sair da zona de conforto, o Senhor vai trabalhando e vai dizendo, melhora isso, tira aquilo, isso também não pode, faz aquilo, olha isso. Aí é como se fosse a luz da aurora que vai clareando, clareando até ser a luz perfeita.
É nesse tempo que eu estou. Então, a minha vida, a minha circunstância está sendo esclarecida por Cristo. E a minha oração, eu falo assim para o Senhor: eu não vou sair desse jejum. O tempo que eu combinei com Jesus seria de 40 dias. Eu acho que eu estou no 17º. Mas eu falei: olha, Senhor, eu não vou parar esse jejum se a tua obra não tiver sido completada na minha vida. Então, o Senhor tem liberdade de alcançar o alvo. Eu determinei isso com o Senhor, e à medida que a gente vai determinando, a luz vai desenvolvendo, e você vai podendo ver mais a respeito de si mesmo. E aí, para onde que eu estou caminhando? Para ficar absolutamente curada, sã, em todos os aspectos. Cada momento de oração, cada momento de entrega, cada madrugada que Deus me acorda, Ele me acorda para falar de mim. E Ele coloca perguntas dentro de mim para que eu faça para Ele, para que Ele possa me responder. E uma das perguntas que eu até relutei um pouco para perguntar para Ele era a respeito das ofensas. Eu falava assim: não, mas eu acho que eu não nutro ofensas com ninguém. Eu acho que eu não tenho esse problema, mas eu vou perguntar para o Senhor. E eu dormi fazendo essa pergunta. Eu falei: Senhor, olha, eu estou sentindo no meu coração um desejo de perguntar se eu tenho ofensas por alguém. Eu acho, se o Senhor me perguntar, eu em mim mesmo, assim, avaliando a minha vida, eu comigo mesmo, eu acho que está tudo bem. Mas eu quero sair dessa superficialidade e eu quero ir mais profundo com o Senhor. Então, aquilo que tiver necessidade de fazer, uma outra coisa que eu sempre falei para o Senhor é assim: eu não quero mais ver o cisco no olho do outro. Eu cansei de cuidar de uma igreja, só vendo o cisco, sabe? Agora eu quero tratar de mim, porque eu estou entendendo, nós vamos entender que o contexto de Isaías 60 é um chamado para a volta de Cristo. É o grito que fala: eis o noivo. O contexto é esse. E as noivas estavam todas lá, mas eu falei: Senhor, eu me recuso, porque agora eu quero cuidar de mim. Então eu preciso me ver como o Senhor me vê. Eu quero que o Senhor me deixe nua diante do Senhor. Nudez significa pecados. E eu acordei 3 horas da manhã, comecei a conversar com o Senhor e eu comecei a sentir a sensação, era um sintoma de ofensas, e comecei a chorar. Eu falei: Senhor, o Senhor quer dizer para mim, eu preciso que o Senhor me esclareça tudo a respeito disso. Irmãos, eu fiquei horrorizada com a quantidade de ofensas que eu tenho no meu coração. E a pessoa que eu fiquei mais horrorizada, eu descobri que eu tinha ofensas contra Deus. Aí ele ficou conversando comigo, eu conto o Senhor, mas como assim, né? Você tem ofensa contra a minha justiça. Você acha que eu sou injusto em alguns momentos? Vou dar um exemplo bem assim, tranquilo para vocês, que tem relação com a minha família. Então, veio essa história de vacinas, e Deus nos orientou a respeito dessas vacinas. E a gente falou tanto para o lado da família do Saulo, quanto para o lado da família da minha mãe. Minha mãe falava com a turma dela lá, e o Saulo falava com a turma dele lá. E aí, em determinado momento, aqui nós estamos o quê? 2 anos de vacina. Eu tenho uma prima que eu amo muito ela teve câncer aos 18 anos de idade, uma pessoa muito sofrida, trabalha no hospital, fisioterapeuta ou nutróloga? Fono. Ela é fono. Não podia tomar as vacinas. E agora ela começou a ter problemas recorrentes cardíacos. E aquilo me entristeceu, eu fiquei com tanta raiva. Claro, lá, que deu vacina nos filhos, assim, se tivesse 15 doses, tinha dado as 15. Do lado de cá não aconteceu nada. Aí eu pensava assim, nunca comentei isso com ninguém, nunca comentei, só estava dentro de mim. Nem com meu marido, acho que eu comentei, falei nada, né? Não falava esse assunto, mas isso estava lá dentro de mim. Eu olhava para uma pessoa que eu julgava ignorante e outros que tinham conhecimento, por que aqui não acontece nada? E por que aqui está acontecendo uma pessoa tão sofrida? Aí o Senhor falou assim: você tem ofensas com relação à minha justiça, você acha que eu sou injusto.
Irmãos, eu chorei tanto que teve uma hora no Salmor, você tá bem? Era de madrugada, eu nem respondi, aí baixinho eu falei, Senhor, põe um sal para dormir. Porque eu não quero falar que eu estou orando, porque senão ele vai falar, eu vou orar com você. E é um assunto pessoal entre eu e Deus, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E em todas essas reuniões que Deus tem marcado comigo, eu tenho ficado maravilhada com a sua graça. Todas as coisas que Ele fala ao meu respeito, eu amo cada vez mais. Mais apreço por Deus, mais apreço por Cristo. E eu deixo essa graça me surpreender. Eu deixo essa graça me alcançar. Eu sei que é o único meio de eu alcançar os céus, estar na presença do meu Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, como eu amo ser repreendida por Deus. Primeiro, porque eu sei que Ele repreende todo aquele que ama e chama de filho. Então, para mim, Ele está falando comigo, é algo precioso, ainda que sejam coisas duras. Eu estou contando um pedacinho daquilo que Deus ministrou durante uma noite, das várias. Comecei a notar do meu jejum, quanto escuro estava com relação a mim mesmo, e foi começando a me notificar. No sábado, quando a gente foi orar em família, e eu fui colocar todas as minhas falhas de caráter que Deus estava contando, eu fiquei um tempão orando. E aquilo se desenvolvia para outras, e para outras, e para outras, e eu entendi que eu estava ficando sã a respeito de mim mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse é o privilégio da pastora. Olha que coisa tremenda. Acho que faz quase um mês que o Geraldo pregou sobre isso. E hoje eu recebi a direção de Deus de estar dando o mesmo privilégio para vocês. A palavra que eu recebi, levanta-te. Olha que tremendo. Deus está chamando você, igreja, está te dando uma voz de comando e dizendo assim, levanta-te. Sabe o que significa levanta-te? Abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Nós vamos ler o versículo 17. Página 1450. Tiago 4, versículo 7. A pergunta que eu faço para vocês, sabe o que significa levanta-te? Quando um general dá um comando para a tropa dele, chega lá no quarto, tá o exército todo dormindo, ele chega lá batendo, tocando a trombeta, tem neguinho que pode ficar enrolando na cama? Esse é o nosso Deus. E quando ele fala levanta-te, o que ele espera de mim, de você, é a primeira palavrinha aí do versículo 7. Sujeitai-vos. É sujeição a Deus. E quando há uma voz de comando, e eu me sujeito a Deus, e eu me submeto àquilo que Ele está falando de mim, eu não debato, eu não discuto, mas eu começo a deixar essa graça me envolver de modo que eu vou agradecendo. Quando eu vou orando, eu vou agradecendo. Eu estou envergonhada, eu não tenho coragem de pedir mais o que se Ele está me salvando. Pedir mais o que se Ele está me deixando sã. Todo aquele que ouviu a voz de comando de Cristo foi curado. Por que rejeitastes a voz de Cristo? Aceita. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de conversar sobre jejum estão no lugar raso? Irmão, quanto você quer de Jesus? Muito. Então, muito tem que ser oferecido. É tirar mesmo. Para vocês terem uma ideia, cada semana que passa, quarta-feira passada, você pregou quarta-feira passada, Geraldo? Quem que foi que pregou quarta-feira? Foi de novo? Nossa, Geraldo, tô recebendo. Porque ela estava falando da reconstrução do templo. Foi isso mesmo. Eu falei assim, agora estou nesse processo. O que mais eu preciso tirar do meu jejum? Às vezes as pessoas estão comendo o quê? Eu falei, gente, eu estou comendo maravilhosamente, que acho que eu não estou comendo tão bem na minha vida. E assim, engraçado, porque a obediência, a graça derramada, ela vai gerando felicidade. Então eu não tenho tristeza porque eu não estou comendo. Ao contrário, porque eu sinto tanta presença de Cristo que aquilo vai me motivando a ficar mais sã, mais sã, mais sã.
habita o resplendor da glória de Deus. Então, se o resplendor da glória de Deus está habitando em mim, o que vai acontecer? Luz! Muita luz! E aí eu estava assim, então vamos continuar. O que mais? Porque eu não vou sair desse jejum enquanto a obra não estiver completa e satisfeita sobre a tua ótica. O que tiver que tirar agora é a hora. Porque o Senhor mandou levantar, eu levantei. Eu recobrei o ânimo. Agora eu não vou parar. E aí Deus falou assim comigo. Veio assim na minha cabecinha. Proteína de soja. Quê? Proteína de soja? Eu falei, nossa, será que não é um dardo, né? Será que o diabo não está querendo mexer com coisas demais? Porque ele entra, viu? Ele entra no jejum santo. Onde se imaginar que ele possa entrar, ele entra para atrapalhar tudo. Aí, deu tudo em silêncio na mente. Cheguei em casa, antes de dormir, eu orei e falei, Senhor, eu só preciso de uma confirmação de que isso é do Senhor. Tudo bem. Acordei no sábado de manhã, fui fazer as minhas coisas. A Jana foi pegar os sacos de soja que o Marcelo tinha trazido de São Paulo. Quando ela... Falei, Jana do céu, se eu te contar o que está acontecendo, tu não vai sair. Está restringindo tudo, irmãos. E quanto mais ele restringe, mais eu amo a Deus. Mais alegria eu tenho no meu coração. Mais satisfação de servir a esse Deus eu tenho. Eu estava grudado, meu ventre era o que me comandava. Eu estava pegada, isso estava me fazendo tão mal e eu não conseguia perceber. Aí você fala, pastor, mas você comia muita besteira, irmãos? Eu nunca comi, nem quando eu não conhecia a lei de saúde, eu comia besteira, eu sempre fui muito natural, eu sempre fiz muita academia, eu sempre comi muita fruta. A minha mãe sempre fez alimentos só com cebola, alho e sal, nunca teve condimento na minha casa. Só que de vez em quando a gente dava umas escorregadas. Mas isso era suficiente para me manter aonde? Aonde, Pri? Na zona de conforto. Docinho com xilitol. Zona de conforto. Para mim, tá? Ó, para mim, eu estava comendo proteína de soja todos os dias. Torrada, assada, empanada, de tudo quanto é tipo, todos os dias. E às vezes a gente entra, quem assistiu aquela pregação que fala gelada testemunha, é isso? Gelada confissão. Fria confissão, é muito legal. O sorvete para ele era a minha proteína, só achava que eu não estava percebendo isso, assim, que parecia que não tinha graça comer o arroz, feijão com ovo, o arroz, feijão com leite, tinha que ter o trem lá, a necessidade daquilo. E eu tô achando isso tudo maravilhoso, porque você está me levando muito perto de Jesus. Eu estou me sentindo, eu tenho uma paz que sai de entendimento quando eu vejo o horror. Nós vamos continuar o texto, vocês vão ver o que vai falar. Eu vejo essas coisas, eu fico horrorizada. Né? E João fala, não vos maravilheis com todas essas coisas que vão acontecer, no sentido de aterrorizar, ficarem assustados. E a paz vem enchendo meu coração. Eu tenho paz, irmão, quem paga isso? Uma barra de chocolate paga isso para você? E o Senhor falou assim comigo, o que você prefere? Um palácio com Acabe ou a prisão com Paulo? Qual é a tua resposta, irmãos? A prisão com Paulo tem salvação, o palácio com Acabe, perdição. O que você quer? Escolhe. Meu Senhor, eu prefiro a prisão com Paulo. Hoje, agora, depois da voz de comando, Jesus esclarecendo e deixando a minha mente saudável, eu tenho preferido. Aí, olha a sequência. Bom, então eu estava falando assim, o que é levantar-se? É sujeitar. Então, quando Deus falar com você a respeito do teu caráter, se sujeita. Quem somos nós para dizer para o Senhor que Ele está equivocado? Ou que eu tenho direito de me justificar e apelar ao Senhor? Irmãos, isso é um erro. Quando você não se sujeita àquilo que Ele está falando de você, o que acontece? Na sequência do versículo, quem não se sujeita está resistindo ao diabo. Ele está se apoderando. Apodera da tua mente, apodera dos teus filhos, apodera da tua casa, apodera das finanças. Apodera-se de tudo. Mas o sujeitar faz o quê?
Você resiste ao diabo, você precisa lutar com ele ou ele mesmo foge? Sequência do versículo, o que é levantar-se? Levantar-se é chegar-vos a Deus. De que modo? Do modo que ele determinou. Então, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos. Que jeito que eu vou limpar as minhas mãos se eu não deixar Jesus falar com meu respeito? Eu resisti a essa ofensa. A resposta dele para mim foi muito simples. Todas as vezes que eu receber na minha mente a informação de que eu tenho que estar chateada com essa situação, com todas as outras que ele foi colocar, eu vou dizer, não aceito mais esse pensamento. Eu simplesmente obedeci. Eu aceitei, eu estou ofendida, eu sou ofendida, mas eu não permanecerei ofendida. Eu tomei uma decisão. Agora, o poder é a partir da minha decisão. Então, todas as vezes que o diabo me atacar, o poder de Cristo vem, me lembra da situação e fala, rejeito, não aceito. Não aceito mais isso. Isso é o tempo inteiro. O todo o tempo, por isso que a gente tem que vigiar e orar. Então, limpai vossas mãos, vós pecadores. Purificai os vossos coração, o vosso entendimento. Lembra do sacrifício vivo, santo e agradável? Que quando eu faço esse sacrifício, do modo que está sendo requisitado, o que acontece? Eu purifico o meu entendimento. Lembra? Renovação do entendimento? É o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo renovada no entendimento que eu tenho a respeito de mim mesma. E a partir do momento que eu entendo quem eu sou sobre a ótica de Jesus, eu tenho a oportunidade de escolher. Ou eu aceito, ou eu rejeito. Ou eu vivo, ou eu morro. Ou eu recebo bênção, ou eu recebo maldição. Continuando. E purificai o vosso entendimento, renovação do entendimento, vosso de duplo ânimo. Duplo ânimo, tem uma outra palavrinha que eu não marquei, eu sabia que ia esquecer, começava com ser alguma coisa. Não, é uma outra palavrinha, mas tudo bem, vamos usar o que está aqui na Bíblia, que fala duplo ânimo. Duplo ânimo é aquela pessoa que é inconstante e que ela está sempre duvidando da ação de Deus, o tempo todo. Uma hora ela fala, não, isso aqui tá, mas aí acontece uma outra na sequência e ela passa a duvidar. Tudo ela duvida. E aquele que mordeu a isca da dúvida que Deus pode operar de uma forma ou de outra, ela está sob o comando do diabo. Por isso que eu preciso me sujeitar. Sujeição é uma ação. Não adianta eu falar que eu vou me sujeitar e as minhas ações mostrando que o comando da minha mente não foi renovado, mas está sob o diabo. Estais, versículo 9, estais aflitos, irmãos, esse é o tempo de afligir a alma. Escuta o que eu estou dizendo para você. Nós vamos entender por Isaías 60 que nós estamos sendo chamados ao último chamado da noiva prudente. Não vai dar tempo. Quando você despertar, que Satanás sai de perto de você e falar assim, ai, agora eu quero Jesus, pastora. Não vai dar tempo. Porque o processo de santificação é muito árduo, leva tempo. Não porque Deus não possa operar, é porque nós resistimos à ação do Espírito. Nós não nos sujeitamos, nós não nos levantamos ao comando, levantamos em tempos tardios. Estai aflitos. Lembra Ezequiel 9, que nós recebemos essa ministração no sábado? É tempo de selar a fronte de quem? Dos que choram e se afligem pelas abominações que acontecem. Irmão, só quem está em Cristo geme e chora. Você não consegue fazer isso na sua carnalidade. Você não consegue fazer isso no comando da sua vida. Chorar, o ato de chorar, muitos choraram. Esaú chorou. Você sabe que Satanás chorou pedindo arrependimento? Adiantou? Não adiantou, irmãos. Esse choro de quebrantamento só vem pelo poder de Deus na sua vida. Então é tempo de nós nos afligirmos e para isso você tem que se levantar. Sai do lugar onde você está.
porque é tempo de brilhar. E lamentar, e chorar, e converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor. Sabe quando que eu me humilho? Quando eu aceito o que Ele tem para dizer a meu respeito. É assim que acontece. Quando eu aceito o que Ele diz. E não é só se Deus falar comigo. Irmãos, se você é orgulhoso a esse ponto, Deus vai usar a pessoinha que você não quer, que você não aceita, justamente para te ensinar o que é humilhar-se. Então, Deus está nos chamando, é isso que Ele está fazendo comigo, e eu tenho nadado na abundância de graça que o Senhor tem derramado. Eu tenho achado isso maravilhoso. Eu nunca tive um pai tão presente na minha vida como nesse tempo. E eu tenho pedido muito mais. Eu tinha falado assim para o Senhor, Senhor, ao mesmo um tempo atrás, não sei quanto tempo, 15, 17 anos atrás, eu era viciada em Coca-Cola. Zero. E a gente não tinha igreja, Amor de Cristo, não tinha conhecimento de lei de saúde. A gente ia numa igreja normal. E eu escutei assim no meu ouvido, você vai ficar doente. E eu levei um susto, eu olhei para o Saulo, você acredita que Deus falou para mim que eu vou ficar doente? Naquela hora foi uma voz de comando tão forte, uma afirmação sobre o meu estado de saúde, que eu falei, já sei. Eu entendi de novo que eu tinha que fazer um jejum. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um jejum de 1 ano de refrigerante. E o Senhor aceitou. Quando deu 4 meses que eu já estava desintoxicada, eu não estava mais apegada, aquilo comigo não era uma coisa só, Deus falou assim para mim, agora eu quero que você me entregue definitivamente, para nunca mais voltar. Como eu tinha adquirido o estado de cura, a minha mente ficou sã e eu tive a capacidade de entregar. De lá para cá, 17 anos que eu não tomo mais nenhum tipo de refrigerante. Eu me lembrei disso e coloquei no meu jejum. Senhor, estou tirando doce de qualquer espécie, estou dando um detalhe do meu jejum que eu não vou contar, porque isso é específico para cada um. Mas eu estou entendendo a importância disso, de que eu não necessito disso. Então, quando o Senhor falar, pode entregar o jejum, eu estar na mesma condição há 17 anos atrás de dizer, eu não preciso mais, nunca mais ponho a boca nisso. Porque não dá. O que adianta depois de 1 ano de descontaminação, o primeiro gole do alcoólatra, da Coca-Cola, eu ia voltar tudo de novo. Adiantou alguma coisa, irmãos? É o que a gente faz. Isso é o jejum da zona de conforto. Eu vou tirar por um tempo, mas atualmente já pensando no dia que você vai entregar e você vai poder encher a cara daquilo. E se aproveita disso. Isso é buscar o céu a qualquer preço. Quanto Jesus é importante para você? Quando? E muitos, o diabo conversa assim, não, a salvação é muito importante para mim, Jesus é muito importante para mim, mas eu vou dar ouvidos a Jesus, eu quero ir para o céu, eu vou me preparar, eu aceito isso, mas eu vou começar essa semana que vem. Esse preparo, esse levantar-se. Não, eu vou começar daqui 3 dias, eu vou começar daqui 1 ano, daqui 2 meses. Irmãos, vou dizer para vocês estão na obra do engano. E muitas pessoas que eu conversei estão fazendo jejum errado. Está errado, não vai sair do lugar. O quanto você quer de Jesus é o quanto você tem que entregar a Ele. Volta lá em Isaías 60, que isso tudo é levantar-se. Estão entendendo? Está tudo bem? Ótimo. Volta lá para Isaías 60. Aí a segunda palavrinha é assim, ó, levanta-te. Tá bom, Senhor, me levantei, entendi que eu tenho que consagrar um jejum, entendi que eu tenho que ser humilhada, entendi que eu tenho que recobrar os ânimos, entendi que eu tenho que confiar, porque o próximo passo para brilhar, o que tem que acontecer? Santificação. Para que você brilhe, você precisa santificar-se. Isso, a outra versão diz resplandeça, porque tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti.
Gente, que palavra tem? Olha isso, então vamos ler tudo uma vez. Levanta-te, brilhe, porque a tua luz é chegado o tempo. É agora. É agora. Chegou, agora. Ou você pega ou você está fora. Não vai ter outro tempo. O tempo é agora, filha. Eu falei, eu pego. É chegada a tua luz e a glória do Senhor amanhece. O que é a glória do Senhor? O resplendor da glória de Deus, Jesus. O que ele falou? Amanhece sobre ti. Lembra que eu te falei do jejum, que ele vai se tornando o dia perfeito e vai resplandecer? Eu estou nesse processo. Quer tá? Abriu para a igreja. Quem quer diz amém. Amém. Só amém? Ou eu preciso tomar um passo? É uma ação que me leva à sujeição, à resistência do diabo. E aí eu não preciso fazer nada com ele, porque ele mesmo foge da gente. E o que é esse brilhar? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel 12, um capítulo já muito conhecido por nós, versículo 3. Daniel 12, página 970. Daniel 12, 970, página, versículo 3. O que é brilhar? E aqueles que se levantaram não tá aí, eu estou colocando, tá? É sequência do versículo antes de Isaías 60 para brilhar. E aqueles que forem sábios, os que se levantaram, quem obedece o comando de Deus? Quem é sábio. O que acontece com os sábios? Eles brilharão como esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Quem se levanta é sábio. Quem é sábio, brilha. Bem simples. Tudo bem? Sequência de Isaías 60. Você deixou seu dedo aí, né? Nós já vamos terminar. Versículo 2 diz assim: então Deus deu uma ordem, levanta-te, porque ele, o fundamento dele mandar, levanta-te, porque nós temos um compromisso, nós temos que brilhar. Por que nós temos que brilhar? Porque nós temos 144 mil, e 144 mil são sábios, que não achou engano na sua boca. Qual é a função dele? Olha só no versículo 2, o que está acontecendo com o mundo agora. Porquanto, eis que a escuridão cobrirá a terra. Está cobrindo ou não, irmãos? Pelo amor de Deus, quem está no Telegram, não tem, é uma coisa mais descarada, impossível. A escuridão está cobrindo a terra. Densa escuridão, o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, ó igreja, sobre Sião, sobre Israel, sobre cada um que tomar a palavra para si. Eu tomei para mim, então o Senhor está levantando sobre mim. E a glória dele, que é Jesus, será vista sobre ti. E aí, como as pessoas vão olhar Cristo para mim, o que vai acontecer? Versículo 3. E os gentios virão para a tua luz, e reis para o brilho do teu levantar. Irmãos, eu estou vivendo isso. Tem muitas mulheres do meu convívio social, no salão, em outros lugares que eu vou, que estão querendo estudar a Bíblia comigo. Por quê? Porque está resplandecendo a glória de Deus dentro de mim. As pessoas olham e querem que eu tenho. E eu posso oferecer. Eu estou vivendo essa palavra. É para você também. Esse é o nosso chamado. E olha que interessante. Tem uma promessa aqui. Versículo 6. Vou ler o 3 de novo. E os gentios virão para a tua luz, e os reis para o brilho do teu levantar. Ergue os teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê. Todos eles reúnem-se. Eles vêm a ti. Esse é o chamado 144 mil. Agora olha para as mamães que têm filho fora da igreja. Se você aceitar a palavra, levanta-te, brilhe. Teus filhos virão de longe, estão perdidos? Só filho no masculino? Não. E tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Irmãos, o que mais que Deus precisa fazer?
Versículo 9. Então tu verás e ficarás radiante. E o teu coração... Sabe o que está acontecendo comigo? Todo dia eu tenho que ir na casa de alguém falar sobre Jesus, que Deus tem me mandado. Sabe o que acontece com o meu coração? Exatamente o que está escrito aqui. Porque Deus sabe o que é alegria vinda dele. Não é alegria porque você conquistou um carro. Alegria porque você comeu uma coisa que você gosta muito. Não é essa alegria fútil da conquista desse mundo, de coisas pequenas. E que esvai pelos dedos da sua mão. Não é uma conta bancária. Não é o preço de uma amizade. Não é, irmãos. São coisas do alto que precisam ser vivenciadas. E isso é estar radiante. E o teu coração te meterá e regozijará, porque a tua fartura, porque a fartura do mar será trazida a ti. Irmãos, fartura do mar, você tem noção do tamanho do mar que ele está te prometendo? Se você se levantar, se você permitir que o brilho de Cristo, porque assim, às vezes as pessoas vêm até você, só que não permanece, porque não tem brilho, você não tem autoridade para falar, não tem o poder do convencimento. Não é essa coisinha que se perde, essa fumaça que esvai. Não é isso. Esse é o tempo da gente desfrutar de coisas grandiosas e maravilhosas que até então nós não tínhamos provado. Deus falou para Jeremias e está falando hoje para nós. Então tu verás e ficarás radiante, versículo 5. E o teu coração te meterá e se regozijará, porque a fartura do mar será trazida a ti, e as forças do gentio virão a ti. Você precisa fazer alguma coisa? Não, Deus vai colocar na tua mão. As pessoas vêm até mim, as pessoas estão pedindo socorro. É uma decisão que cada um precisa tomar. Esse versículo que fala, porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, por favor, Jorginho. Despertamento fala de um despertamento espiritual. A terra está sendo inundada com a escuridão. Nunca o diabo foi tão dono desse mundo como agora. Por isso Deus está fazendo um chamado firme para desperta e brilha. Ouve a minha voz de comando. Porque é tempo de despertamento espiritual. Nós precisamos orar pela chuva serôdia. Mas não sem antes fazer uso da temporada, porque eu falei que não precisa ficar. Como que eu faço para receber? Se preocupe em receber essa chuva temporã do arrependimento. A serôdia é só a consequência dela. Essas profecias de grande despertamento espiritual em tempos de densas trevas estão sendo cumpridas hoje. Eu estou vivendo isso. Não me contaram. Eu estou passando para vocês o que eu estou vivendo em Cristo. Estou dizendo para você é possível e essa promessa Ele estendeu para vocês. Isso está no comentário de Isaías, aí debaixo da sua Bíblia, que eu não consigo ler na Bíblia, tá? Então eu pedi para a Simone reproduzir para mim aqui. Pode passar, Jorginho. Mensagem para aqueles que saíram ao encontro do esposo. Está aí no comentário da tua Bíblia, eu acho que Isaías 61. A revelação da glória do Senhor na forma humana, gente, é isso. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens, que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos os que o Salvador habita. Eu estou vivendo um pouquinho e eu estou ficando viciada nessa comida. Porque ela me traz paz que excede todo entendimento. Como é isso, pastor? Me explica para ver se eu tenho vontade de viver. É inexplicável. A paz que excede entendimento, já fala, excede entendimento. Como é que eu vou explicar se excede entendimento? Tem que viver, tem que pagar. Pode passar. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. Então as pessoas vão olhar esse Cristo, esse resplendor da glória de Deus que está vivendo em nós, e eles vão ser cativados por isso. Irmãos, eu falo com as pessoas, uma delas me perguntou assim, mas o que é isso, 144 mil? Só isso que se salvam? Eu falei, não, tem uma multidão que ninguém pode contar. E ela, mas para que serve esse 144 mil? Eu falei, a tropa de elite do Senhor. E essa tropa de elite são aqueles que são chamados primeiro, se aprontam primeiro.
e são aqueles que são enviados para pregar igual o Filipe, de um lugar a outro. Eu falei, você está sendo chamada para isso. Já está havendo substituições. Alerta. Já está havendo substituições. Sabe o que a pessoa falou para mim? Eu aceito. Falei, é um preço alto a pagar. Aceito. Por que as pessoas lá de fora, que eu falo sem ter poder nenhum de convencimento, mas eu sábado? E o dízimo? Ah, é isso? Ah, o sábado é isso? O que mais que eu tenho que fazer? Simples. Eu não preciso ficar me debatendo, eu não preciso ficar repreendendo o diabo, eu não preciso me esforçar a ponto de sair com enxaqueca, com dor de estômago. São pessoas que estão disponíveis, que Deus falou, levanta! Dessa imundície. Sai desse lamaçal de porco que você está. Para de ser o cachorro que volta ao vômito. Estava vivendo no vômito, estava vivendo no lamaçal lá, nunca ouviu. Que canta uma música, te amo, começa a chorar que nem uma criança, te amo, Jesus, chora que nem criança, eu olho para o lado e falo, meu Deus, existe isso na terra? Porque Jesus fala, né, que o amor de muitos se esfriaria. Coisa mais, eu estou vivendo uma experiência fora da igreja que eu estou desacreditando. Por que isso daqui não estão? E em torrentes de louvor e ações de graça dos muitos assim ganhos para Deus, pessoas, refluirá glória para o grande doador. Pode passar. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Aí se você for para Mateus 25, quem sai para o encontro do esposo? 5 ou 10? Hã? Não sei se agora não vai dar tempo. Depois vocês vão lá ler Mateus 25. Mas as 10 saem para o encontro do esposo. Só que são 5 prudentes e 5 nécias. Quem é você saindo para o encontro do esposo? O óleo que elas não tinham era o caráter não reformado. Ignoravam a ação do Espírito que tentava de dia e de noite convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu escutei de uma pessoa assim, eu estou fazendo esse jejum de tanto que você falou na minha cabeça. Amém. Vai por consciência, mesmo não querendo, mas o importante é que você está indo e continuando, ele vai operar a obra que é necessária em ti. Que bom que foi. Quem é você nessa grande multidão, irmãos? Esse louvor que nós vamos cantar, assentados mesmos, fala da surpreendente graça que me alcançou. A tua graça me surpreende, a tua graça... Eu pergunto, você está deixando a graça de Cristo te surpreender? Jesus te surpreende. Você deixa. Jesus tem me surpreendido, aí você pensa que surpreender, coisas boas. Não. Jesus tem me surpreendido falando a respeito de mim e falando, o céu a qualquer custo, Laura? Sim, Senhor. Então caminha mais um pouquinho. Então tira isso. Então coloca aquilo. Então isso que você não fazia, passa a fazer. No sábado, eu estou no dízimo. Vou dar um testemunho super importante que aconteceu ontem comigo. Irmãos, é um nível muito alto. Muito alto, muito mais excelente. Mas traz tanta paz, tanta alegria. Eu sou feliz porque eu não como as coisas que antes eu comia. Eu sou feliz porque eu nego a minha carne, fazer aquilo que Jesus me manda fazer, mesmo que naqueles momentos de segundo eu não compreendo nada. Eu fui compreender o que aconteceu ontem à noite, hoje de manhã, olhando na madrugada, que Deus não entende nada. Mas só descansando na graça. Essa música fala, Your grace still love me. A sua graça ainda me surpreende. Deixa essa graça te surpreender. Aceita a tua cor, aceita o teu cabelo, aceita a tua condição financeira, aceita o teu corpo, aceita o teu marido, aceita a tua esposa, aceita os teus filhos. Ama os mais velhos, respeite-os, doe tempo.
Repreenda-os, porque o amor é dizer não muitas vezes. Muitas vezes é confrontar e deixar o outro chateado. Isso é permitir que a graça te alcance, te console. Gente, é tão poderoso o que eu estou vivendo. Eu não posso convencer. Eu falei, Jesus, eu posso tornar as tuas palavras audíveis, mas eu não posso convencê-los. Mas eu posso dar o meu testemunho. Eu espero que você possa decidir nessa noite, porque esse louvor é um louvor de adoração. Por isso, volta lá na cena, eu esqueci, um chamado a adorar pela surpreendência desse momento, ele falando, e quando eu penso que ele fala assim, agora ele vai falar, tá bom, filha? Aí ele coloca outra pergunta no meu coração e eu vou perguntar mais uma lavada. E eu amo esse Jesus, eu amo ele conversar comigo, eu sinto o amor, eu sinto a presença. Que delícia. Tem que continuar. E eu não quero sair, se você me perguntar, eu tenho medo de sair dessa proteção. Eu tenho medo de ficar livre para executar as delícias da minha carne. Eu tenho que falar, eu quero a visão com Paulo, eu não quero palácio com a carne. Me sustenta nisso, me deixa sair disso até que a tua obra seja completa em mim. Ouça essa música e deixa a graça te alcançar. Comece a exercitar o poder da gratidão, do amor. Começa carnal mesmo, começa a se entender mesmo, só começa. Eu não sabia quando começar o jejum. Se perguntar, você já entendeu? Não, eu estou no processo ainda. Só começa. Depois nós vamos falar que nós amamos a Jesus. Nós vamos professar que Ele é o Filho de Deus. E depois você vai fazer uma consagração de vida. Você fala, Deus, no céu qualquer peça escreve santidade ao Senhor. É um louvor de adoração. Adore Jesus na beleza da santidade dele. Exalte Ele no teu coração, na tua mente. E aceite o que Ele pode fazer por você. É infinitamente mais do que você possa pedir. Eu exponho palavras, é muito mais. Só creia. Amém?